à disposição daqueles que governam os países supercivilizados ou supercultos. Se eles puderem sofrer os embates das próprias paixões e continuarem mantendo a estabilidade da paz, cremos que a Terra tem possibilidade para manter um número muito mais elevado do que 10 bilhões de habitantes. Agora, a guerra é um problema dos governantes e dos interesses das nações chamadas superpotências. Vamos pedir a Deus que todas elas possam nos proteger a nós outros, os habitantes desse planeta, para que essa calamidade seja evitada. De certa forma, o Chico nos responde aí, não é? A questão dos governantes, todos eles têm que superar as próprias ganâncias, evitar ao máximo se entregar às corrupções tão comuns no mundo de hoje, em que partidos e agremiações se interessam muito mais pelo poder para o assalto aos cofres públicos do que propriamente pensando no desenvolvimento da nação, na geração de empregos, de renda para a população, não é? Então é essa questão. Nós seremos o que nós próprios escolhermos para o nosso futuro. E restará ao Brasil, como em todas as nações, não somente ao Brasil, a responsabilidade das decisões da sua própria população. Que caminho escolher? É necessário que nós venhamos a lançar o olhar para trás, naturalmente, para estudar o que aconteceu no passado com esses nossos próprios representantes da classe política, olhando o que eles já fizeram ou deixaram de fazer e olhando também o que tais ideologias, seja à direita ou à esquerda ou ao centro, ocasionaram em outras nações vizinhas, nossas irmãs também. E naturalmente que a decisão será do foro íntimo de cada um. Mas lembrando que a união das nossas decisões coletivas determinará o nosso futuro. A questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é preciso considerar que todos nós espíritas precisamos estudar este livro. Este é um título de livro da Lavra de Chico Xavier, recebido através do espírito de Humberto de Campos. É preciso, engraçado que há correntes do movimento espírita que diminuem a importância desse livro, dizendo que é a opinião pessoal do espírito de Humberto de Campos, quando na realidade não tem nada disto. O próprio Chico Xavier, em entrevista, afirmou que Humberto de Campos não escreveu o livro das suas próprias do seu próprio conhecimento, mas sim foi a espiritualidade maior copiar os anais da história registrados no mundo maior para trazê-los à Terra através da psicografia. Então, o livro não é de autoria de Humberto de Campos espírito e nem, portanto, não é uma opinião pessoal do espírito de Humberto de Campos, mas é a transmissão de um conhecimento superior que está preservado na sua originalidade no mundo maior, no mundo de mais acima, instruindo o Brasil a respeito da sua grande tarefa, da sua grande missão no concerto das nações, que é a missão que ele vai desempenhar, porque isto é da vontade de Deus, como eu disse antes, ele vai invariavelmente desempenhar essa missão de trazer, diante do concerto das nações,
de levar ao mundo o conhecimento da espiritualidade, que a vida continua, da mediunidade, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, da mediunidade, da influência dos espíritos em nossa vida, da lei de causa, efeito, ação e reação, não é? E não é à toa, portanto, que Allan Kardec, desencarnando na França no século XIX, reencarna no Brasil como Chico Xavier para dar prosseguimento à segunda etapa da sua missão, trazendo até hoje 536 livros já publicados até hoje para nos instruir, nos preparar para essa missão. Nós teremos mudanças significativas no futuro? Teremos, sim. Teremos outras guerras? Teremos, sim, porque nós ainda somos mundo de expiação de provas até 2057. Teremos revoluções? Sim, teremos. Teremos terremotos gigantescos? Teremos. Teremos vulcões explodindo e ocasionando, talvez, destruição em massa no hemisfério norte? Teremos, sim. Isso foi dito por Chico Xavier. Foi previsto por ele. Esses terremotos, essas revoluções, farão com que as populações sobreviventes busquem o Brasil? Sim. As populações sobreviventes do hemisfério norte buscarão o Brasil, buscarão a Austrália e buscarão a África do Sul para a nova humanidade. Notem bem, vocês sabem disso, Chico era avesso a dar palestras, ele era avesso a pegar o microfone para falar, ele gostava de trabalhar na psicografia, lendo suas mensagens, mas para falar era raro você pegar um momento desse. E nesse dia, ele fala por 23 minutos ou 22 minutos, pede a palavra no Grupo Espírita Perseverança, em 1993, em São Paulo. E praticamente descortina o futuro. Tinha 83 da anos. humanidade. Ele estava com 83 anos. Ele estava com 83 anos, ainda viveu até os 92, né? E nos mostrando aí um ponto de vista muito interessante. Por que a doutrina espírita floresceu aqui com grande poder, não é? Cresceu, deu frutos a 1000 por um. Ele próprio, como Kardec, reencarnou aqui para isto. Por que Jesus escolheu que o Espiritismo, que é o Consolador, prometido por Jesus ao mundo inteiro, porque ele não prometeu o Consolador aos brasileiros, ele prometeu ao mundo inteiro. Por que o Brasil teve esse privilégio, entre aspas? Que não há privilégio algum, mas é tudo uma preparação que antecipa. Nós podemos dizer, minha gente, que nós, espíritas cristãos, de certa forma, nós sabemos o que é a cara do mundo regenerado por antecipação, através das informações dos espíritos. Allan Kardec, Chico Xavier, somando tudo junto, mais de 800 livros. Se somarmos, então, as biografias e os livros que estudam a obra de ambos, mais de 1000 livros que estão a nosso dispor para nós conhecermos os princípios fundamentais da renovação humana, que são os princípios espíritas cristãos. E se nós recebemos isso por antecipação, em comparação com qualquer outra nação do mundo, à exceção de Portugal, que fala a mesma língua que nós, que também foi favorecida com esses livros em língua portuguesa, mas tudo veio em língua portuguesa. Não é? A própria obra de Kardec na França morreu na Europa e veio florescer aqui no Brasil, na língua portuguesa. Então, vejam bem, isso tem uma razão de ser e uma preparação para o futuro da humanidade, em que nós somos chamados a fazer essa difusão da mensagem do Consolador, coisa, aliás, que o próprio Chico revela no programa ao professor
Herculano Pires, em 1973, em São Paulo também, quando ele revela que Emmanuel disse a ele que entre 15 e 20 milhões de espíritos espíritas ou espiritualistas que estavam encarnados na Europa no século XIX, secundando a codificação kardeciana ou acompanhando o desenvolvimento do espiritismo na França, na Bélgica, ao largarem o corpo lá na Europa, migraram para o Brasil, passaram a reencarnar no Brasil, com a finalidade de fazer crescer aqui e proliferar aqui as casas, fundando casas e centros espíritas cristãos, divulgando a doutrina espírita cristã. E nessa mesma data, nessa mesma entrevista, ele revela que no futuro próximo, ou seja, final da década de 70, início da década de 80, que muitos brasileiros iriam sair do Brasil em direção às outras nações da Europa, da América do Norte, da América Latina e até da Ásia e da África, para fundar nessas nações núcleos espíritas cristãos, coisa que efetivamente ocorreu, não é? Porque os brasileiros hoje são os grandes móveis, os grandes promotores do espiritismo no mundo. À exceção de Portugal, às vezes da Espanha e também alguns países da América Latina, mas a grande maioria dos centros espíritas que foram fundados na Europa, nas Américas, na Ásia, na África, foram fundados por brasileiros, fazendo a difusão do Consolador, da mensagem do espiritismo cristão.